Pessoal, boa tarde, bem-vindos mais uma vez nas nossas aulas de segurança ambiental e do trabalho. Pessoal, deixa eu primeiramente agradecer a compreensão de todo mundo. Semana passada eu fui preparar a aula, né? Estava já me posicionando para poder fazer a aula para vocês. Liguei o computador, mais ou menos eram 20 para uma, né, um pouquinho antes, que normalmente eu costumo ligar nesse horário. E o computador entrou naquele módulo de reiniciar, né? Ele ficou atualizando e isso não parou, né? E ele ficou. E esse material de ergonomia que eu vou passar para vocês hoje, eu não tinha em outro arquivo, estava só no computador e ele não iniciava. Depois de um bom tempo, nós já havia começado a aula, já fazia tempo, praticamente já estava terminando o período de aula, né? Eu já havia pedido para o Wagner avisar vocês que eu estava com problema. Aí o computador abriu a tela, mas mesmo assim eu ainda não consegui fazer o vídeo. A minha intenção era fazer o vídeo e postar para vocês durante o período da tarde, para que vocês pudessem ver no final do dia. Depois é que eu fui entender o que estava acontecendo. Tinha dois antivírus funcionando no computador e eles entraram numa espécie de loop, né? Então, um antivírus ficava tentando cortar a ação do outro antivírus. Então, eu não sei o que eu aprontei aqui no computador que deu esse problema aí. Então, só à noite, quando o meu filho chegou em casa, é que ele conseguiu acertar o computador aqui, tá? Então, eu peço desculpas, agradeço a compreensão de todos e hoje eu estou publicando a nossa aula, tá? Então, como é que nós vamos fazer hoje, tá? Eu vou publicar esta aula para vocês. Vou colocar também uma atividade referente à aula da semana passada que nós não tivemos, tá? Então, como uma forma de reposição da aula da semana passada, eu vou enviar uma atividade para vocês hoje, tá? Vai ter prazo aí de uma semana para vocês fazerem com calma, tranquilidade. Então, assistam a aula que eu estou publicando para vocês agora sobre ergonomia e depois vocês fazem a atividade, tá bom? A atividade, inclusive, eu vou publicar no final da tarde, tá? Não vou fazer a publicação durante o período da aula. No final da tarde eu faço a publicação e vocês fazem a atividade aí com calma, com tranquilidade. Se tiver alguma dúvida, me manda uma pergunta pelo chat e depois assim que puder, eu devolvo com a resolução aí da eventual dúvida que possa existir, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre ergonomia. Ergonomia, pessoal, é a forma de tornar o trabalho, do ponto de vista físico e psicológico, menos desgastante. Então, imagina uma situação em que você trabalha próximo a um lugar com muito ruído. Isso acaba causando no trabalhador um desgaste psicológico desnecessário, o que vai provocar diversos problemas de saúde, pode provocar irritabilidade, problemas para poder dormir, aumento de peso, aumento de pressão. Então, o fato de você trabalhar em um ambiente estressante pode trazer consequências para a saúde também. Então, tem consequências físicas e psicológicas. Um outro exemplo aí de problemas relacionados é o posicionamento quando você está na sua atividade de trabalho, né? Ou seja, para quem trabalha sentado por longos períodos de tempo, pode desenvolver problemas aí com relação a- ao quadril, né? A estrutura de coluna, a forma de você, a postura, né? De você se acomodar no seu ambiente de trabalho. Então, isso vale para quem trabalha externo, para quem trabalha interno. Tá? Então, qualquer ambiente de trabalho está sujeito a esses tipos de problema. E a ergonomia é a ciência, vamos dizer assim, a área, né, que estuda a melhor forma em que você pode executar uma atividade. Vamos lá. Conceito. Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho.
equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos deste relacionamento. Então, esse conceito é isso que eu acabei de dizer para vocês. São essas interações que existem entre o homem, o ambiente de trabalho, né, e que podem produzir consequências psicológicas ou físicas negativas para o trabalhador. Bom, o objetivo, então, é transformar a área com o maior conforto possível, garantindo a saúde dos trabalhadores, pois eles se inquietam e, ao evitarem os riscos acidentais e ocupacionais, ao minimizarem a fadiga que está relacionada com o metabolismo do organismo, o trabalho dos músculos e das articulações, o tratamento da informação e a vigilância. Então, essa forma de você tratar, né, o aspecto de posicionamento do trabalho, ele visa você ter a fadiga, né, dentro de níveis adequados. Não existe uma forma de trabalho em que você não produza fadiga. O que é fadiga? É o desgaste muscular. O músculo, o músculo corporal, quando ele está em ação, ele vai produzir trabalho, né? O movimento, né, de extensão, né, e retração muscular produz trabalho e, consequentemente, gera calor, né? Então, isso, quando a gente está com muito frio, né, o que você faz? Você agita as mãos, você se mexe para que o seu organismo esteja ativo, produza calor, mantenha o funcionamento dos órgãos. Então, quando você está trabalhando, isso acontece também. Então, o músculo ele vai desgastando, né? Ele vai perdendo energia em ação do movimento. Então, isso torna, dependendo da forma com que esse músculo é exigido, ele vai promovendo um desgaste prematuro. E aí começa a sentir as questões relacionadas à dor. Junto aos músculos, temos também os tendões. Tá? Então, é o que a gente fala assim, eu tirei o músculo fora do lugar. O que é isso? Você executou uma atividade, né? Essa atividade acabou produzindo, né, um desgaste, né, uma forma de trabalhar o músculo ali, que acabou acarretando ali num ponto de estresse para o seu músculo. E aí, como uma forma, né, de garantir que você limite, né, a ação, o músculo ele vai dar o sinal da dor. Então, quando você está com dor, você não executa aquela atividade porque está doendo. Não tem como executar um trabalho com dores. Então, é um sinal que o corpo está dizendo para você que a execução desse tipo de atividade ela não condiz com a forma com que esse músculo deve trabalhar. E aí você vai ter que ir ao médico, ele vai receitar um anti-inflamatório, vai poder, de repente, indicar você para uma fisioterapia, né? Então, depende do tratamento para que esse músculo ou esse tendão volte ao posicionamento anterior. E aí, é claro que você vai ter que ter uma mudança de postura, né, em relação à atividade. Sabe aquela situação que você dorme e acorda com dor? O que é isso? É que você ficou, né, com o corpo relaxado numa posição que acabou trazendo para o músculo ou para os tendões um desconforto e aí no dia seguinte ele te avisa, ó, não dorme mais desse jeito porque isso não tá legal, não foi uma coisa boa. Então é um sinal que o corpo transmite dizendo que esse tipo de posicionamento não é bom. Mas também está relacionado com o metabolismo, né? Então, a própria falta de sono, né, a insônia, pode ser resultado de uma fadiga, pode ser resultado de um trabalho em que o estresse mental ou físico acabe repercutindo. Pode também ter situações de estresse, né? Então, quando você está lá trabalhando numa situação em que a
tensão é demasiadamente grande, o que pode acontecer? Você pode desenvolver, por exemplo, uma dor de barriga, você pode desenvolver, por exemplo, uma cãibra. Então, são várias os sinais que mostram que aquela forma de trabalho pode ser prejudicial. O ideal é que você trabalhe, né, durante o período de trabalho e que você tenha a condição de retomar o seu trabalho de uma maneira tranquila. Muitas vezes, as ações, né, elas vão se acumulando. Então, demora um certo tempo para que você tenha como resposta do corpo a essa ação. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha como motorista de caminhão e dirige durante muitas horas durante o dia, né? Então, ou seja, trabalha sentado, exige muito ali da movimentação do braço, do punho, né? Da atenção do pescoço. Ao final do dia, a pessoa está cansada e aí vai deitar e de repente a acomodação para dormir dentro do caminhão não é das melhores, então não tem uma noite de sono tranquila, né? Tem a questão do estresse, por você ter o risco de ser assaltado, então a mente não relaxa. Então, tudo isso vai se acumulando ao longo dos dias, ao longo da semana, dos meses e até mesmo dos anos. E pode provocar, por exemplo, um aneurisma cerebral, né? Um AVC, por esse estresse acumulado, né? E essa fadiga corporal. Muitos caminhoneiros acabam recorrendo ao uso de remédio. Então, começa a utilizar um relaxante muscular e isso vai se tornando praticamente um vício, né? A pessoa acaba não conseguindo trabalhar sem tomar um determinado remédio, né? Não estou falando de drogas ilícitas, tá? Estou falando de um remédio aí, por exemplo, um anti-inflamatório. Então, por isso que é importante você ter a orientação de um médico para poder saber como agir de acordo com as ações. Então, hoje existe uma área da medicina, que é a medicina do trabalho, especializada, né, nesse tipo de ações. Vamos seguindo adiante aqui. A eficácia através da qual a organização mede a produtividade e a qualidade. Essa eficácia é dependente da eficiência humana. Consequentemente, a ergonomia visa conceber sistemas adaptados à lógica de utilização dos trabalhadores, contemplada pela NR17. Então, a NR17 é a norma que trata das questões relacionadas à ergonomia. Tá? Então, esse é um ponto em que a norma diz de uma maneira abrangente, tá? Como lidar com as situações ergonômicas. Por que é de uma maneira mais abrangente? Pessoal, vocês já imaginaram a quantidade de profissões, né, que nós temos? É uma quantidade muito grande. Então, cada profissão tem as suas diretrizes, tem o seu ordenamento, né, para execução. Então, por exemplo, quem trabalha na área da medicina tem protocolos de segurança. Esses protocolos também dizem com relação à segurança do profissional, de saúde física e mental. Quem trabalha, por exemplo, com soldagem, na área da indústria, também é muito diferente do protocolo de segurança de quem trabalha na medicina. Quem trabalha, por exemplo, em um escritório, também é completamente diferente das outras áreas. Então, essas avaliações, esses tipos de ações, esses trabalhos, eles são muito específicos e isso acontece com todas as profissões. Então, a NR17, ela trata da ergonomia de uma maneira abrangente e serve como base para que todas as profissões norteiem, né, as suas particularidades, né, as suas especificidades para a execução do seu trabalho. Ela é um indicativo de como agir diante de determinada situação de trabalho. Vamos indo aí adiante. Esse quadro, pessoal, é muito interessante. Tá? É uma figura que eu peguei na internet, eu não vou lembrar o site agora, pessoal, faz bastante tempo que eu peguei essa figura.
Mas esse posicionamento que vocês estão vendo aí, ó, isso aí uma imagem, né, como se fosse um raio-x de uma pessoa pegando, né, uma mercadoria, né, uma caixa e erguendo. Normalmente as pessoas fazem dessa forma. E olha o que que acontece. O peso relacionado está nas mãos. E olha o que que acontece aqui, ó, com a coluna. Você tem um ponto de fadiga. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, estou com uma dor na coluna aqui, ó, próximo da lombar. O que é isso? É que você pegou objetos, né, ou exerceu atividades físicas e acabaram forçando, lesionando a musculatura em torno da coluna. É claro, pode ter problemas de desvio de coluna, escoliose, né? Tem várias possibilidades, mas uma delas é esse tipo de ação, tá? Você suspender um peso, né, de maneira errada. Então, olha o centro de gravidade, aonde ele fica localizado, tá? Então, você tem o peso da caixa, tá? Para quem faz a parte de física, né? O que você tem aqui de forças agindo nessa caixa? Vamos imaginar que eu tenho um peso qualquer aqui, um conteúdo. Eu tenho o peso né, que é a força gravitacional, né? No caso, é medido em newtons, né? A unidade que mede a força aqui, né? O componente força, ele é medido em newton, tá? Então, você tem uma força que tem em direção ao centro e você tem um parâmetro. Bom, pessoal, então, olha agora essa outra imagem. Como seria a forma correta para que você pudesse erguer um objeto? O centro de gravidade agora, ó, ele está apoiado em cima da estrutura das pernas, né? Então, isso distribui o peso entre os pontos de apoio, né? Então, o peso relacionado, né? Ou seja, o esforço relacionado junto, né, às articulações da mão, do braço e até mesmo da coluna, agora ele distribui, né, fazendo com que não haja, né, um desgaste prematuro da estrutura da coluna. Então, dessa forma, é a forma mais adequada. Então, até mesmo quando você vai trabalhar, dependendo da função que você vai exercer, você tem que ter treinamento para poder executar os procedimentos no trabalho. Então, existe uma sequência programada para que você possa executar aquela determinada atividade. Por exemplo, quem trabalha no setor elétrico, as torres de alta tensão, muitas vezes a pessoa tem que, né, fazer a manutenção da torre e tem que subir, ou seja, tem que fazer um procedimento de escalada. Então, além de ser um profissional habilitado para trabalhar com energia, né, com a parte elétrica, ele tem que ter treinamento para trabalho em altura. Não só o treinamento de como subir, a maneira correta, os procedimentos de segurança, mas também o posicionamento do corpo em relação à estrutura que ele está subindo. Então, ele recebe um treinamento de escalada para torres de alta tensão. Existem situações em que você tem apoios, né? Uma estrutura como uma escada para subir. Em outros, não. Então, até mesmo a forma com que você vai subir uma escada, né? O posicionamento das mãos e dos pés, também é pensado para conferir segurança. Quem faz, por exemplo, manutenção em aerogeradores, né? Que é aqueles geradores que são movidos pelo vento para produzir energia elétrica. A escalada é uma torre, né, que ela tem em torno, né, dependendo da torre, é claro, mais ou menos 60 metros de altura. Imagina uma pessoa subir uma escada com 60 metros. Se ela não tiver procedimentos adequados para subir, ela pode, durante a subida, acabar de repente escorregando, falseando a mão, né, na posição de segurar e acabar sofrendo uma queda. Né? E uma queda nessa altura, no mínimo, a pessoa vai se machucar, podendo inclusive ocasionar a morte. Então, a ergonomia também trata um modelo de como atuar durante o trabalho. Tá? Então, essa é a forma aí. Então, eu trouxe aí como exemplo para que vocês pudessem ver aí
uma forma de você erguer um objeto sem prejudicar a estrutura da coluna. Muito bem. Sintomas ou sinais de alerta. Do ponto de vista fisiológico, eu posso ter aí como sinais de alerta a aceleração dos batimentos cardíacos, quantidade de ar respirado, né? Ou seja, falta de ar, atividade elétrica cerebral, né? Você fica menos atento, mais disperso, tem problemas com relação ao sono, à concentração, pode desenvolver apneia, né? Ficar sem respirar durante alguns períodos durante a noite. Por exemplo, eu, uns anos atrás, eu fiz um exame, que é um exame para identificar essas questões de apneia, ou seja, não respirar durante a noite, durante o sono. E o resultado desse exame foi que eu tinha períodos, né, em que eu ficava sem respirar. Então, durante um período de 7 horas de sono, eu fiquei 40 minutos, né, os intervalos somados, né, de sem respirar, eu fiquei 40 minutos sem respirar. E isso durante o sono. Tá? Então, isso é uma resposta do corpo a sintomas de estresse, de ansiedade ou de cansaço físico e mental. Tá? Então, isso pode ser identificado nesse sono. E, como consequência, o que acarretou, no meu caso, problemas relacionados a ronco, né? Então, ou seja, eu comecei a roncar muito e isso acaba afetando a qualidade do sono, acaba afetando a concentração, a memória. Conforme a gente vai envelhecendo, tem que tomar uma atenção maior a esses tipos de atenção, de situações aí. Temperatura corporal, né? Então você pode ter um aumento, né? A elevação da temperatura corporal. Sintomas de alerta relacionado ao nível de trabalho. A repetitividade de erros cometidos em uma tarefa. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer com bastante frequência é deixar cair objetos, né? Você acaba usando as mãos, pega o objeto, caiu da mão. Aí você passa um tempo, caiu na mão de novo. Então, você começa a falar, alguém vira e fala assim: ah, você está distraído, presta atenção no que você está fazendo aí. Toda hora você deixa cair as coisas no chão. Isso pode também ser uma resposta corporal, ou seja, a sua musculatura ela está perdendo, né, a força. Então, isso aí pode ser um sinal de alerta. As baixas na produtividade e na qualidade da performance do operador. Então, essas consequências acabam fazendo com que você tenha um rendimento menor durante o trabalho. Então, isso é uma ação ali. Então, o seu músculo, apesar do seu cérebro agir de uma certa forma, o seu músculo não responde da mesma forma. Então, é uma consequência aí. Aumento de índice de retrabalho, você tem que refazer as coisas várias vezes. Um exemplo, né? Quem trabalha com madeira, né? O carpinteiro ou o marceneiro, né? Mais o carpinteiro, né? O carpinteiro é o cara que trabalha lá para fazer o telhado, né? O marceneiro é o cara que faz os móveis. Por exemplo, um carpinteiro, ele usa o martelo durante boa parte do dia. E aí, pelo cansaço, né, e também pela idade, né, uma idade mais avançada, isso vai também refletindo na performance do operador. Ele, por exemplo, vai pregar um prego, vai bater o martelo, vai bater no prego, e aí bate uma vez, bate duas, ele erra a batida no martelo, tem que bater de novo. Isso faz com que o prego fique torto, aí ele tem que arrancar o prego, bater outro. Então, isso são retrabalhos, né? Então, isso é um exemplo aí de uma fadiga, de um cansaço relacionado à repetitividade do trabalho durante o dia e que, como consequência, aumenta o índice de retrabalho. Tem que fazer isso várias vezes. Então, no início da manhã, né, quando a pessoa começa a trabalhar, isso não acontece tanto. Quando chega no período da tarde, esse tipo de situação vai se tornando, né, um pouco mais frequente. Também, de repente, a temperatura à tarde também está mais alta, então o cansaço físico
acaba contribuindo aí também. Incidentes no trabalho, né? Então, nós já conversamos no semestre passado, no bimestre passado, o que é um acidente e o que é um incidente. Um incidente é aquela ação que acontece sem que tenha ocorrido prejuízos físicos ou econômicos. Então, o exemplo que eu dei lá é quando você está transportando, né? Eu sempre uso esse exemplo porque é bem fácil de entender. Quando você está transportando água, né, num balde, você deixa derramar a água e a água cai no chão. Então, isso o que é? É um incidente. Né? A água caiu ali, não teve um prejuízo financeiro, não machucou ninguém, ninguém se acidentou. Então, isso aí é um incidente. Agora, se alguém passar por ali e escorregar nessa poça de água e aí se machucar, aí sim se torna um acidente. Então, um incidente pode não ter consequências, mas pode levar a ter um acidente e aí sim ter consequências que podem ser inclusive consequências graves. Deixa eu só voltar essa coisa do incidente aí. Essa semana eu vi um exemplo de um caso que aconteceu já faz muitos anos e eu vi na televisão. O que aconteceu? Era num jogo lá nos Estados Unidos, um aluno pedindo informação aqui. Era era um jogador, né? Ele estava lá nos Estados Unidos e aí ele foi atingido, né? Era aquele jogo de rocket. Ele foi atingido por aquela pastilha que eles usam, né? E ele acabou falecendo. Então, era um incidente, né? Porque a pessoa que jogou não quis acertar ele, não foi proposital, né? Estava numa partida, jogou aquela pastilha e aquele incidente, né, que a pastilha acabou saindo da rota que ele planejou para jogar, né, que ele visualizou ali a questão do campo, acabou provocando um acidente grave, com consequências que ele veio a falecer. Assim como já aconteceu de pessoas que foram atingidas por essa pastilha e que não morreram. Né? Então, um incidente que não teve, de repente, danos físicos graves, né? Porque eles têm aquela parte de proteção, né? Que já é uma parte de segurança por causa do jogo, mas nesse caso acabou, infelizmente, acontecendo a morte do jogador. Então, o incidente ele pode ou não causar consequências mais graves. Agora, o acidente, sim, pode ter. Todo acidente ele tem como base algum tipo de prejuízo, seja físico, emocional, financeiro. E aí, é claro, né? Vamos supor, teve um acidente de carro, mas ninguém saiu ferido. Ótimo. Então teve um prejuízo material. Não teve nenhuma consequência do ponto de vista da saúde. Não, houve um acidente e a pessoa ficou presa nas ferragens e acabou tendo, vamos supor, a perna quebrou, né? Então teve um acidente, além do prejuízo econômico, né? Do perda do material, a parte mais importante que é a questão da saúde, que a pessoa acabou aí tendo uma lesão mais grave. Classificações aí com relação à ergonomia. Ergonomia de correção tem como objetivo melhorar as condições de trabalho já existentes, apesar do ônus do processo de correção e das restrições quanto ao sucesso do projeto. A ergonomia de correção é quando você identifica que o modo de trabalho está tendo consequências e você vai agir para melhorar. Essa ergonomia de correção, ela pode ser, por exemplo, um melhor posicionamento das máquinas entre a bancada onde estão as peças, por exemplo, e as máquinas que o operador está utilizando. A forma de você colocar o acesso da peça para a pessoa. No escritório, a disposição das mesas, né? Isso ajuda também a questão de ergonomia, facilita o acesso, a distância entre os corredores e a mesa, entre as áreas de trânsito, tá? Então, isso tudo são ergonomias de correção. Outro exemplo
está ligado à questão do design, do desenho, dos ambientes de trabalho. Então, a estação de trabalho de um escritório, a, o tipo da cadeira, o acolchoado da cadeira, o apoio para as mãos, o apoio para os pés. Então, isso ajuda a melhorar as condições de trabalho no local. Ergonomia de concepção, tá? Então, a ergonomia de concepção, ela já vem antes que aconteça uma ação. Então, a ergonomia de concepção, ela inicia o processo pela medicina do trabalho. Então, a área da medicina que tem um pleno conhecimento de toda a estrutura física e psíquica dos trabalhadores, sabe como é a melhor maneira com que o corpo pode reagir a uma determinada situação, ela serve de base para que, principalmente, arquitetos desenvolvam locais de trabalhos que sejam propícios. Por exemplo, existe, por exemplo, na área de ferrovias, as locomotivas mais antigas, né, elas tinham a posição do assento numa situação em que o operador tem que ficar sentado de lado. Ele trabalhava lateralmente. E isso era muito ruim, porque ele ficava com o corpo voltado para os comandos e a cabeça voltada para a área da frente da locomotiva. Pessoal, eu voltei aqui, deixa eu só acertar aqui, gravando. Bom, pessoal, eu fiz uma parada aqui no vídeo porque eu queria pegar uma imagem aqui para vocês verem o que eu estou falando, porque às vezes eu estou falando e não dá para entender. Olha aqui, ó, essa situação aqui, ó, uma cabine de uma locomotiva. Tá? Vamos abrir aqui, ó. Ó, tá vendo? A posição aqui dos comandos, ó, o operador tem que trabalhar lateralmente. Nesse caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Ele trabalha olhando para frente aqui da locomotiva e o painel do lado. Tá? Então, isso facilita a forma com que ele vai estar trabalhando. Aqui, ó, um outro exemplo também, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Então, isso propicia uma melhor ergonomia. Olha o assento, o apoio para as mãos, tá? A altura em relação ao posicionamento do maquinista. Tá? Ó, inclusive até mulheres. Ó. Então, esse banco aqui ele é giratório. Imagina uma situação em que você tem esse banco fixo. Tá? Então, as locomotivas mais antigas, elas tinham essa situação. Tinha um banco fixo, né? E a pessoa trabalhava lateralmente e voltando assim os olhos para a parte frontal. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de uma locomotiva antiga aqui para vocês verem. Acho que eu não vou achar nenhuma aqui. Eu queria achar de uma locomotiva antiga. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó, é uma cabine adaptada. Olha só, ó, essa daqui é legal, ó, dá pra gente mostrar. Os comandos, ó, estão todos aqui, ó. Tá vendo que não dá para mostrar direito, mas tá vendo que não tem o painel na frente aqui da cabine, né? Os comandos são todos aqui, ó. Uma pessoa que tinha que trabalhar de lado e olhando para frente. Então isso aqui dava uma dor no pescoço tremenda, tá? É um desconforto muito grande. Olha a diferença como é agora, tá vendo? Então, essas são algumas concepções aí que mudam, né? A forma de trabalho. Eu estava verificando ali se estava gravando. Muito bem, vamos seguir adiante. Ergonomia de sistemas. Relacionadas às interações de diferentes aspectos humanos com elementos materiais de sistemas de produção. Então, é a forma, né, que você vai disponibilizar ali as estruturas, né, o modo de trabalhar, o sistema, o jeito de trabalhar de todo o processo. Tá? Então, esses são as formas aí de você estar executando a atividade. Bom, e agora venho com alguns exemplos, né, de doenças relacionadas a essa parte
de ergonomia. Então, tem ó, lesões por esforço repetitivo, né? LER. Conjunto de doenças laborativas. Laborativas, o que é? Trabalho. Como tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel de carpo, que acometem os trabalhadores cujas atividades exigem esforços repetitivos. Tem que fazer a movimentação diversas vezes ao longo da jornada de trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, posicionamento para quem usa o teclado. Tá? Você tem essa posição aqui, ó, que acaba dando uma dor tremenda no pulso. Essa outra forma. Tá? Então, qual que seria o posicionamento correto? Que o seu pulso fizesse alinhado com o dorso da sua mão. Tá vendo? Então, do lado direito aí é o posicionamento correto. Então, isso ajuda. Tá? Então, toda essa parte aqui de concepção da estrutura do teclado ajuda também em diminuir lesões por esforço repetitivo. DORT, doença osteomolecular relacionadas ao trabalho. Então aí já está relacionado aos ossos, não só aos músculos e tendões, mas também aos ossos. Então tá, esforço repetitivo decorrente de má postura, tensão causada por estresse, ou trabalho excessivo, também causado por LER ou DORT. Imagina uma pessoa que tem que carregar um peso muito excessivo. Você pega um cara, vamos supor, de 80 quilos e ele tem que carregar nas costas uma mercadoria lá, um saco com 50 quilos. Né? O cara pesa 80 e tem que carregar mais da metade do seu peso em cima da estrutura corporal. Então, isso causa grandes problemas, principalmente na coluna. Né? Os ossos da coluna, né, as vértebras, são muito pressionadas por isso. Prática intensiva de determinadas modalidades esportivas também pode causar LER e DORT. Então, por exemplo, o jogador de futebol. Por que o jogador de futebol ele se aposenta muito cedo? O cara hoje, jogador de futebol com 35 anos de idade, já é final de carreira. 40 anos são poucos que conseguem jogar profissionalmente até essa idade. Né? Normalmente começa a jogar futebol muito cedo, né? Logo aí com 15 anos, 12, 15 anos. Aos 17 aí o cara já se torna profissional no futebol, tanto é que tem o juvenil. Aí ele segue a carreira dele, né? Então ele tem uma ascensão na carreira que vai aí até os 30 anos e depois dos 30 anos ele começa realmente ter um monte de lesões, né, na sua estrutura. Ele começa a ficar muito afastado, começa a passar por cirurgias. Isso depende muito de cada atleta, né? Mas aos 35 anos realmente são poucos os que conseguem manter uma carreira até essa idade, né? Então aos 40 anos praticamente são pouquíssimos os jogadores de futebol profissional que passam dessa idade. Claro que jogar futebol fora acima dessa idade todo mundo pode jogar, não tem problema. Mas profissionalmente com rentabilidade, né, fazendo lá as jogadas, aí já começa a ficar mais difícil. Né? Então, mesmo com treinamento, o corpo vai mostrando sinais e aí não tem o que fazer, aproveitar ali, mudar de profissão, ter uma outra renda, enfim. Práticas satisfatórias de prevenção. Então tá aí, ó. Adaptar o posto de trabalho de acordo com as características físicas do trabalhador. É o exemplo ali da locomotiva que eu mostrei para vocês. Né? Ela tem regulagem de altura, posicionamento do banco, das mãos, né? Ela é giratória. Isso é uma maneira de você adaptar o posto de trabalho. Imprimir um ritmo de trabalho saudável, estimular a prática de exercícios e alongamento, antes, durante e após a sessão de trabalho. Pessoal, faz parte da medicina do trabalho você fazer o alongamento. Então, o ideal é que, antes de iniciar a sua jornada de trabalho, você faça alongamento. Então, para quem trabalha muito tempo sentado, ou que trabalha muito com as mãos, né? Teclando, digitando, usando o aparelho de telefonia celular ou telefone fixo. Então, fazer os procedimentos aí de alongamento das mãos, das pernas, das costas, né? O braço, né? O ombro. Então, isso aí. Depois, durante a jornada de trabalho,
em alguns períodos, fazer breves pausas e fazer um novo alongamento. Então, hoje, as empresas já começam a verificar realmente a necessidade de fazer essas paradas, né? Tanto é que para o motorista de caminhão é obrigatório ele fazer uma parada de no mínimo 30 minutos a cada 4 horas de trabalho, ou seja, 4 horas dirigindo, o motorista é obrigado a parar o caminhão e se alongar, esticar as pernas, né? Pelo menos por 30 minutos. Então, isso é uma coisa que todo mundo que vai viajar uma distância maior sente essa necessidade, né? Não só do ponto de vista físico, mas também fisiológico, né? Ou seja, necessidade de ir ao banheiro, tomar água, né? Então, por isso que tem que fazer essas pausas aí. Eu visitei a fábrica da Estrela, em Itapira, há uns anos atrás. E durante a minha visita na fábrica da Estrela, eu tive a oportunidade de ver uma profissional de fisioterapia. Ela passava nas sessões, né, de trabalho e as funcionárias, grupos de 4, 5 funcionárias, paravam e aí a fisioterapeuta fazia uma série de exercícios junto com elas. Na fábrica da Natura, né, de perfumaria, também existe essa prática de fazer essas paradas, fazer um alongamento. Então, tudo isso acaba melhorando a qualidade e também o rendimento do trabalhador. Bom, tendinite. Inflamações nos tendões. Causa. Movimentação frequente e ausência de períodos de repouso são os principais causadores da tendinite. Os músculos e tendões mais atingidos são aqueles envolvidos na flexão dos dedos, acompanhados de dor e ocorrem crepitações, os estalos, podendo ocasionar edemas, que são os inchaços, na região. Tenossinovite, muito parecida com tendinite, diferenciando-se desta pelo fato de não ocorrer só nos tendões, mas também na bainha dos tendões, né, na base dos tendões, onde está armazenado o líquido sinovial, o que faz com que a dor seja muito intensa. Tá? Então, aquela dor na base do punho, por exemplo, pode ser uma tenossinovite. E síndrome de Kervin. Tá? A síndrome de Kervin caracteriza-se por uma dor muito forte no dorso do polegar. Um dos principais fatores que causa essa síndrome é a força que se faz torcendo o punho, movimento comum ao apertar, por exemplo, um parafuso. Tá? Então, quem trabalha, por isso que hoje existe até chave de catraca. Né? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Para quem não conhece, ó, chave de catraca. Aqui, ó, essa chave, ó, ela tem uma estrutura em que eu posso movimentar sem fazer grandes esforços. Tá? Então, isso ajuda a você minimizar a ação do esforço ali. Tá? Então, eu posso virar um parafuso usando essa chave de catraca. Então, o torque, né, como eu tenho essa base aqui de alavanca, ele melhora a eficiência aqui, tá bom? Então, isso ajuda a prevenir. Então, também utilizar ferramentas adequadas durante o processo de trabalho é algo importante. E depois, por fim, aí, ó, a síndrome do túnel do carpo, conhecida também como síndrome do nervo mediano, né, do túnel do carpo, é responsável pela movimentação do polegar, além de promover sensação de dor nos dedos 1, 2 e 3. O uso excessivo de estrutura no punho e dedos leva à inflamação e formação de edemas, o que resulta, na compressão do nervo mediano. Então tá aí, ó. Causa uma dor aqui, ó, bem na base do dedo aqui, ó. Então isso aqui chama-se síndrome do túnel do carpo, ó. Causa um inchaço aqui, ó, bem na base do polegar. Tá bom? Então, pessoal, a nossa aula é essa de hoje, né? E no final do dia eu estou publicando para vocês a atividade com prazo aí para que vocês possam fazer com toda a tranquilidade, tá bom? Um forte abraço a todos, tenham todos um bom final de semana, se cuidem, se protejam, usem álcool gel e usem máscara, todo mundo com saúde, tá bom? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.